Olá pessoal, bom dia. Gente, a gente está aqui agora para dar nossa continuidade, a nossa revisão de ciências. Sou o professor Álvaro e a gente vai falar um pouquinho aqui, falando aqui das funções da nutrição, tá certo? Então aqui, nosso primeiro contato é com esse assunto, funções da nutrição. Meus amigos, transformando substâncias vai ser o nosso primeiro tópico. Então, como você já sabe, o corpo humano é constituído de estruturas. Que estruturas são essas? São estruturas pequenas, ou seja, pequeníssimas, denominadas células. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que as células elas são estruturas pequenas. Então, na grande maioria, essas células elas são microscópicas, ou seja, elas só podem ser vistas com auxílio de um microscópio. Então, elas se encontram fixas. Primeiramente, eu posso dizer para vocês que elas vão ser encontradas mais ou menos na faixa do micron. Tranquilo, pessoal? Micron. Beleza? Então, o que é esse micron? Micron, pessoal, é uma medida que equivale a milésima parte do milímetro, ou seja, 1000 vezes menor do que o milímetro. Tranquilo? É o milímetro. Então, pessoal, uma coisa interessante, que o mais extraordinário de tudo é que essas células elas são diminutas estruturas vivas. As células elas são vivas. Beleza? Então, já que essas células elas têm essa capacidade de ser vivas, elas apresentam elementos estruturais que são capazes de desempenhar cada uma das funções que mantém o nosso organismo em pleno funcionamento. Professor, você poderia dar um exemplo em relação a isso que nós estamos falando? Sim, nós vamos falar das mitocôndrias. O que são essas mitocôndrias? Mitocôndrias são organelas que estão presentes aí, e essa organela ela tem uma função de gerar energia para o nosso corpo após a queima dos alimentos que nós consumimos, que nós chamamos de oxidação, certo? Então, meus amigos, eu quero falar para vocês o seguinte, né? A gente pode mostrar para vocês uma célula, por exemplo. Eu tenho aqui uma célula, ó. Eu vou fazer aqui uma célula humana, certo? E aí eu vou mostrar para vocês as principais partes. Tranquilo? Essa célulazinha aqui, que eu vou começar a falar para vocês aqui, essas partes, eu vou mostrar a cada um de vocês, são as organelas em que as células elas estão compreendidas. Muito bem. Tranquilo? Então, meus amigos, essa primeira estrutura, essa aqui, que está envolvendo aqui a célula, eu vou chamar isso aqui de membrana. Membrana celular. Professor, qual a função da membrana celular? Gente, a membrana celular ela vai ter uma função importante. Ela envolve a célula e ela é responsável pela troca de substâncias entre a célula e o meio onde se encontra, certo? Então é ela que atua como os portões, ou seja, da entrada e da saída de substâncias. Tudo bem? Então vamos ver aqui a membrana celular. Lembra dessa função. Que função é essa, pessoal? Aqui eu fiz uma organela. Essa organela aqui dá para vocês entenderem.
Coloquei mais ou menos, né? Deixa eu ver. Vamos imaginar aqui. Pronto. Que organela é essa? Meus amigos, essa aqui é a que nós chamamos de mitocôndrias. O que são as mitocôndrias? As mitocôndrias, acabei de falar para vocês, elas são responsáveis pela oxidação. O que é isso? O que é essa oxidação? É a queima dos alimentos gerando energia. Tudo bem? Essa outra parte aqui, ó. Aqui, como você já conhece, essa aqui é o núcleo celular. Então, o núcleo a gente sabe que ele é imprescindível para a divisão celular, porque no núcleo ele vai conter tanto o DNA e também o RNA, certo? Que são responsáveis pela transmissão da carga genética, tranquilo? E aí, por último, eu vou ter essa parte aqui, ó. Acho que dá para vocês observarem essa parte aqui que vai ficar aqui, ó. Eu estou aqui achurando, tudo bem? Tudo isso aqui, pessoal, essa parte que eu estou achurando, eu vou chamar isso aqui de citoplasma. Professor, o que é o citoplasma? O citoplasma, pessoal, é o meio onde se encontram mergulhadas as estruturas celulares e onde ocorrem as reações químicas, certo? Ou seja, aqui eu vou ter, ele vai armazenar as organelas, certo? E aqui é onde ocorre a maior parte, que eu vou chamar de reações químicas. Meus amigos, aqui acabei de falar para vocês, mostrei a membrana celular, mostrei a mitocôndria, essa organela, mostrei o núcleo e falei do citoplasma. Então, eu explanei aqui para vocês uma célula animal e eu destaquei algumas estruturas importantes. A gente sabe que tem outras organelas com funções, mas eu quis fazer para vocês aqui mostrar um esqueminha, exatamente mostrando aqui a célula animal e destacando aqui essas estruturas. Tudo bem, pessoal? Então essa aqui vai ser a nossa aula 1. E até mais.